34 a 36. Mateus capítulo 10, versos de 34 a 36. Quando nós estávamos na nossa Assembleia Geral Ordinária e que apresentamos lá o nosso relatório, nós dissemos que iríamos falar sobre alguns temas de família. Então, os irmãos sabem que nós temos pregado muito sobre esse tema e feito seminários, congressos nesse tema. Temos desenvolvido alguns estudos, e muitos desses, às vezes, nós não temos falado à igreja. E, assim, eu vejo que há necessidade não só de pregar em outros lugares, mas falar também aqui na nossa igreja sobre esses temas. Mesmo porque a experiência que temos tido, porque algumas pessoas têm nos procurado, escrito e-mails, feito perguntas algumas vezes, assim, e até mesmo, não só a Simone, como os meninos têm falado sobre alguns temas, e estão relativos às pregações e aos ensinos que nós temos aqui. Então, e pelos próprios problemas que nós sabemos que existe, não necessariamente por conhecer todos os problemas dos irmãos, mas porque também tenho família, sou homem de família, sou pai, e entendo que esses problemas tocam a todos nós. E uma coisa que eu tenho visto é a ideia distorcida que nós temos, de uma maneira geral, sobre laços familiares. E por causa disso, por causa de não entendermos muitas vezes como essas coisas se processam, ou melhor, como deveriam se processar segundo a palavra de Deus, nós temos muitos problemas familiares por causa disso. O desconhecer princípios básicos da Escritura no que tange a vida familiar. Eu poderia até dar um exemplo aqui, que é muito comum, de nós acharmos que os nossos filhos ou os nossos pais são a nossa família e o nosso esposo ou a nossa esposa não é. Esse é um conceito muito claro. Por mais que a gente não postule isso, fale isso, muitas vezes nós vivemos isso. De pessoas que vão estar até crentes dizendo, não, família são os meus filhos estão em prioridade, o meu cônjuge está em segundo lugar. Não os meus pais, aí dão importância mais aos pais do que ao próprio cônjuge. Mas a Escritura, ela diz que o homem é um com sua mulher. Ela não fala que o pai é um com o filho, não fala que o filho é um com o pai ou com a mãe. Então a relação mais forte familiar que existe é entre um homem e uma mulher. Porque os dois são uma só carne. Mas não é dessa forma que muitas vezes não só nós entendemos, mas vivemos isso. Então é por causa disso, por causa desses conceitos que nós temos distorcidos, que eu me sinto assim, na obrigação e no dever de falar sobre esses temas. Não necessariamente para um congresso, que há uma solicitação nisso, mas também de pregar sobre isso na igreja e de falar como essas coisas se processam. Então, por causa disso, por nós conhecermos alguns princípios básicos com relação à família, aquilo que Deus estabeleceu, nós temos problemas desnecessários. E é interessante porque nesse início, esse é um primeiro estudo, isso vai ser vamos dizer assim, uma introdução, para nós iniciarmos e falarmos sobre Gênesis capítulo 2, quando diz, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher. Então o que nós vamos ver aqui é um conceito geral, generalizado, depois nós vamos para um aspecto, para uma abordagem mais específica. E é interessante que a partir do que nós vamos falar aqui, a partir do que o texto da Escritura diz, nós vamos entender que a Escritura, ou melhor, Jesus, o Espírito Santo, a Palavra de Deus, concebe a comunidade dos fiéis em termos familiares que transcendem, que ultrapassam os laços naturais
de parentesco. E aí nós vamos perceber que esse é um dos aspectos mais notáveis, distintivos e centrais do chamado de Jesus ao discipulado. E eu gostaria de começar com o texto de Mateus capítulo 10, verso 34. Não vai ser uma pregação expositiva, mas temática. Então nós vamos percorrer alguns textos das Escrituras para mostrar isso. Tá? Que a família da fé, ela transcende a família do sangue. Muitas vezes. Tá? E nós vamos entender quando isso acontece. E por que isso acontece. Tá? Mateus capítulo 10, versos 34 a 39. Eu vou ler esse texto. Eu gostaria de dizer o seguinte: hoje nós temos o nosso culto, né, como nós fazemos, e a nossa escola dominical. Então, se nós ultrapassarmos um pouco, eu acho que esse tema é bastante importante, né? Então nós vamos suprimir a nossa escola dominical. Tá? Então não se preocupem com o horário, né, porque hoje é o dia do Senhor. Diz assim: não penseis que vim trazer à terra paz. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Se nós formos olhar o contexto de Mateus capítulo 10, dê uma olhadinha. Tá? Nós vamos perceber que esse contexto de Mateus capítulo 10 é uma chamada ao discipulado. No capítulo 10, nos primeiros versos, nós vamos ver a escolha dos 12 discípulos, a instrução, a admoestação. Né? Ele diz: ó, eles que enviam como ovelhas para o meio de lobos, os estímulos. E aí as dificuldades. Tá? As dificuldades do quê? Do discipulado, da vida cristã. Mateus capítulo 10 é um texto claro que mostra o chamado cristão ao discipulado, ou seja, o chamado à vida cristã. Tá? E o texto ele vai ressaltar para nós o que acontece, mais particularmente aqui nos versos 34 a 39, né, as dificuldades, o que acontece quando uma pessoa toma uma decisão firme, quando o crente toma uma decisão firme em sua vida com relação ao Evangelho. E aí nós vamos perceber, principalmente aqui nesses versos, a incompreensão das pessoas que estão ao nosso redor e muitas vezes dos nossos familiares mais próximos, nossos irmãos, nossos pais, e muitas vezes a rejeição completa deles à nossa postura. Mas nós não precisamos ficar preocupados com isso. É lógico que essas coisas causam dificuldade para nós. Mas nós não podemos ficar preocupados nem ansiosos. Lá em Hebreus capítulo 12, quando ele fala 12, de 1 a 3, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, tenazmente, olhando para o autor e consumador da fé. Nós precisamos, em toda a nossa vida, olhar para Cristo. Porque Cristo vai ser o nosso estímulo, a nossa força e o nosso exemplo, muitas vezes. Ele assume o nosso lugar. Então nós precisamos olhar para Cristo. E Jesus experimentou pessoalmente, a rejeição espiritual, até mesmo da sua própria família, da sua família natural. Ele era o próprio Cristo. Ele era o Deus encarnado. Mesmo nessa forma, nessa condição, ele sendo o próprio Deus, o Filho de Deus, mas também o Filho do homem, ele recebe a rejeição de sua família. Abram aí Marcos capítulo 3, e aí nós vamos passear um pouco pela Escritura para comprovarmos essas coisas que nós estamos falando aqui. Marcos capítulo 3, verso 21. Marcos capítulo 3, verso 21. Aqui nós estamos vendo o Senhor Jesus desenvolvendo o seu ministério, no início do seu ministério, curando um homem
Aí depois ele se retira porque a multidão de uma certa forma o apertava e ele vai pregar o evangelho àquelas pessoas. Aí nós temos aqui no capítulo 3 de Marcos a escolha dos 12 discípulos, e a rejeição das autoridades religiosas e a incompreensão dos seus familiares quanto à sua postura. Olha o que diz o verso 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, ouviram o quê? Que ele estava pregando, que ele estava ensinando, que ele estava curando, e que as autoridades religiosas estavam se revoltando contra ele, estavam se levantando contra ele. Olha o que o texto diz. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, quer dizer, tudo que foi relatado anteriormente, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Jesus experimenta a rejeição espiritual dos seus familiares. Olha em Marcos capítulo 6, nós vamos ver mais um contexto desse. Marcos capítulo 6, verso de 1 a 6, mas em especial o verso 4. Quando Jesus começa a pregar em Nazaré, aí diz assim, chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo o que ele estava dizendo, se maravilharam com aquela doutrina, e dizendo assim, de onde vêm essas coisas deste homem? Que sabedoria é esta? Como é que ele faz essas coisas tão maravilhosas? Aí se espantaram por quê? Pela vamos dizer assim, familiaridade que eles tinham com Jesus. Não é este carpinteiro, filho de Maria, José, Judas, e não vive aqui entre nós, seus irmãos, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Percebam que Jesus, que era o próprio Deus, ele recebe essa rejeição por causa da sua postura. Por quê? Porque ele começa a pregar o Evangelho, ele começa a fazer determinadas coisas na sua vida que demonstravam o Evangelho da graça de Deus na sua vida. E a sua família é a primeira a rejeitar. E é nesse contexto, se nós voltarmos lá para Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 3, dos versos 31 a 35, que é a continuação dessa narrativa, nós vamos perceber que nesse contexto Jesus vai declarar que a sua lealdade e a lealdade dos seus discípulos devia ser primeiro para com Deus. Olha o que ele diz aqui. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Nós vamos falar sobre esse texto mais adiante, vamos esmiuçá-lo um pouco mais. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Então ele respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E tendo correndo olhar para os que estavam ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã. Por que ele disse isso? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele disse isso por quê? Porque a sua família não acreditava nele. E aqui a gente já poderia tirar algumas lições com relação a isso, a postura de Jesus e a postura que nós precisamos ter. Eu poderia dizer que nesse contexto nós podemos afirmar que não devemos abrir concessões com relação ao pecado e à verdade com esses nossos parentes, por serem nossos parentes. Podem eles ser crentes ou não. É lógico que nós não vamos destratá-los, mas seremos firmes com relação ao nosso testemunho. E nós vamos ver que foi isso que Jesus fez com os seus familiares. Nós não vamos destratar os nossos irmãos, os nossos familiares, porque eles estão em pecado, porque eles estão errados, ou porque nós estamos tomando uma postura cristã autêntica. Não há necessidade disso, isso é pecado. Mas vamos ser firmes na nossa postura de testemunho cristão, sem deixar de amar. E aí eu quero abrir um parênteses e fazer uma pequena digressão, para mostrar um exemplo de que a repreensão e a instrução, principalmente o confrontamento com o pecado,
representa uma atitude de amor, quando nós fazemos isso em espírito. Ou seja, quando falar em espírito, o Espírito de Deus, em mansidão, em amor. A própria palavra de Deus diz que a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Então, se nós formos cruéis nas nossas palavras, se nós formos ignorantes, grosseiros, os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos amigos, eles não vão nos escutar. Porque eles estarão vendo a instrução vinda de uma forma pecaminosa. Abram aí Marcos capítulo 10, só para perceber esse exemplo. E é isso que nós precisamos entender. E a isso poderia se estender até a disciplina com os nossos filhos. O relacionamento que nós temos com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Perceber que a instrução, dizer a verdade, falar que a pessoa está em pecado, isso deve ser permeado por uma linguagem não de ira, mas de amor. Marcos capítulo 10, verso 21, nós temos aí o relato do jovem rico. E é interessante, porque nós conhecemos essa narrativa, nós já pregamos aqui. E o que é interessante aqui no verso 21, aquele jovem chega diante de Jesus e pergunta, o que ele podia fazer para herdar o reino de Deus e tal, porque ele se achava já um homem perfeito, um homem bom. E aqui não cabe expor essa narrativa de forma sucinta, ou melhor, de forma explícita, mas de forma sucinta. E é interessante porque Jesus olha e vê pecado nele. E vê, na realidade, aquilo que o seu coração desejava. E por ver o pecado nele, a hipocrisia no seu coração, o que Jesus faz? Verso 21. E Jesus, citando o amor, e disse: a instrução aqui, a repreensão aqui, a palavra para esse jovem que Jesus trouxe, foi uma palavra forte. Mas ela veio de que forma? Em amor. Só uma coisa de fato. Vai vender o que tem aos pobres e terá o tesouro no céu. A palavra dura de Jesus, firme, ela foi permeada em amor. Por quê? Porque a instrução, a verdadeira instrução bíblica, ela tem esse princípio. Muitos acham que a repreensão e a correção não são atitudes de amor. E eles acham isso porque muitas vezes não conhecem a palavra de Deus, ou muitas vezes aquelas pessoas que estão exercendo isso não fazem da maneira correta, em amor. Mas isso deve estar na nossa mente. A repreensão e a correção são atitudes de amor. Elas só não representam isso quando o nosso coração não está no Senhor, mas está em nossa própria pretensão de sermos alguma coisa. Eu me lembro do testemunho do Lucas, certa vez quando nós fomos falar sobre disciplina, ele foi falar na perspectiva do filho que foi disciplinado pelo pai. Ele disse que quando era pequeno ele não entendia. Meus pais me batem e dizem que me amam, porque essa é a nossa tendência natural. E aí, quando ele começou a ter um pouquinho mais de maturidade e ver a prática da disciplina dentro de casa, ele percebeu que isso era uma atitude de amor. Esse foi o testemunho de um jovem que passou por essa situação. É lógico que muitas vezes nossos filhos pequenos eles não vão perceber isso. Eles vão perceber isso com o tempo, com a prática, com a nossa prática. Que prática é essa? Uma prática que representa realmente essa atitude de amor. Mas voltando aqui ao nosso tema, eu gostaria o nosso objetivo aqui nessa direção é mostrar que a repreensão, a exortação, elas devem ter como fundamento isso, o amor de Deus. E aí, nesse contexto de repreensão, em muitos casos, deixar
a família natural para trás, até mesmo literalmente é o que vai acontecer. E é interessante nós percebermos que foi algo esperado por Cristo pelos seus primeiros seguidores. E este fato fica muito claro, tá, na chamada ao ministério dos discípulos. Abram aí Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Esse texto também está em Marcos capítulo 1, 16 a 20, e em Lucas também. Mas vamos pegar Mateus capítulo 4 para nós percebermos a chamada ao ministério. Temos que pegar esse texto porque foi o texto que o pastor Augusto Breiner pregou aqui. E eu achei interessante uma expressão, na realidade não era a perspectiva dele abordar isso, né, no texto. Lá do verso 22, porque confirma isso que nós estamos falando. Porque, em muitos casos, deixar a família natural para trás, até mesmo literalmente, vai ser algo esperado por Deus por nós. Tá? Mateus capítulo 4, versos 18 a 22. Nós estamos vendo aqui a vocação dos discípulos, né? Caminhando Jesus ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e o chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco de seu pai e o seguiram. Por que ele coloca aqui? Deixaram o barco e seu pai. É interessante isso. Nada está escrito na Escritura à toa. A palavra de Deus estava dizendo que eles deixaram as suas atividades, porque tinham um chamado especial. E ali nós entendemos que a atividade deles é uma atividade de tempo integral. E nós podemos perceber que aqui também está chamado ao discipulado. Então eles abandonaram aquilo que eles estavam fazendo antes. Mas não só isso, mas abandonaram o seu pai. Ou seja, o convívio familiar. Eles abandonaram o convívio familiar porque foram chamados para uma tarefa. E que tarefa era essa? O ministério. Tá? E é até interessante porque no contexto ali de Marcos capítulo 3, tá? Nós vamos ver Marcos capítulo 3, versos de 31 a 35. Nós vamos ver, é interessante que nós vamos ver aqui, a chamada ao discipulado cristão acima de qualquer coisa. É o que está claro aqui em Marcos capítulo 3, 31. Não, desculpa. É um outro texto. É um texto mais adiante. Eu não vou me adiantar, mas também está em Marcos. Tá? Mas o que eu quero mostrar aqui? Enquanto alguns estão resistindo ao chamado de Jesus ao discipulado e não se mostram dispostos a abrir mão dos vínculos naturais em favor da lealdade absoluta a Cristo, muitos não fazem isso. E nós vamos ver isso no contexto dos evangelhos, quando Jesus diz: as raposas têm seu covil, as aves do céu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí ele diz: vem, segue-me. Alguns estavam seguindo, estavam deixando tudo como discípulos e seguindo o Senhor Jesus, e outros não. Quando é que isso acontece? Quando é que muitas vezes nós temos deixado que relacionamentos familiares naturais estejam acima da palavra de Deus? Às vezes o que nós pensamos é:
Esses homens, eles abandonaram tudo e foram embora para um ministério específico, foram pregar a palavra de Deus. E realmente eles precisavam deixar tudo para trás, seus familiares, o seu trabalho anterior, porque estavam se dedicando ao ministério. Mas o que nós estamos vendo aqui é muito mais do que isso. É um compromisso com a vida cristã. E que muitas vezes nós abraçamos esse compromisso, ou dizemos que abraçamos esse compromisso, mas na prática nós não abandonamos tudo por causa do Evangelho. Eu vou dar um exemplo disso. Um exemplo disso, muito prático, é quando um jovem casal, recém-casado, seus pais não são crentes, ou até podem ser crentes, e aí eles marcam uma festa, ou qualquer atividade familiar, no domingo, no dia do Senhor, e faz com que você falte à igreja. Porque para ir nesse lugar você vai ter que faltar à igreja. Muitos podem pensar que isso é radicalismo, Mas quando nós trocamos o dia do Senhor por qualquer outra coisa, nós estamos dizendo que aquilo que nós trocamos é mais importante. E nós vamos falar sobre isso. Nós vimos que as coisas que são lícitas no dia do domingo são as obras de necessidade. Então, se uma obra de necessidade o impede a ir à igreja, você não está pecando contra o Senhor. Mas quando qualquer outro motivo que não seja esse o impede a ir ao dia do Senhor, à casa do Senhor, você está pecando contra Deus. E é interessante se nós contrabalançarmos isso com o nosso trabalho. Quem é que falta o trabalho? A não ser por uma necessidade realmente, eu vou ser engraçado, necessária. Ninguém falta o trabalho porque está com dor de cabeça. Ninguém falta o trabalho, às vezes, porque está passando mal, só estiver doente de cama. Pelo menos era assim comigo no meu tempo. Não somente porque era militar, e porque fui ensinado assim, mas porque todo mundo age assim. Às vezes você vai capengando para o trabalho. E por que no dia do Senhor nós abrimos concessão? Então, eu gostaria de dar um exemplo claro disso. Quando nós fazemos isso, nós estamos colocando os nossos familiares acima de Cristo no seu reino. E aí esse casal, para não contrariar a família, para não ter aborrecimento depois, para ninguém chegar e ficar enchendo a paciência deles, eles deixam de ir à igreja para ir na festa familiar, que a família toda fez, porque eles não são crentes, porque eles não temem ao Senhor. Mas eles estão fazendo isso no dia do Senhor. E aí você diz, não, vamos querido, porque você sabe como é que é o papai, você sabe como é que é a mamãe, eles vão ficar reclamando, vão ficar falando e tal, aquela coisa toda. Isso é colocar a família acima de Deus. É priorizar a família natural e não fazer aquilo que Jesus Cristo fez. Abram em Lucas capítulo 9, esse era o texto que eu queria abordar, porque ele apresenta isso de forma mais clara, que nós falamos anteriormente. De alguns resistirem ao chamado e outros não. Lucas capítulo 9, versos, nós vemos isso nos outros evangelhos também, mas aqui está muito, muito mais claro nessa passagem. Lucas capítulo 9, versos de 57 a 62. Diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas insistiu Jesus: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Mas vamos perceber aqui em Lucas que as Escrituras estão nos mostrando que alguns indivíduos
pretendiam ser discípulos ou seguir a Cristo. Mas eles relutam em segui-lo, e é isso que nós vamos entender aqui do texto, em segui-lo o quê? Incondicionalmente. E por isso eles não são aceitos. O texto de Lucas aqui é muito interessante. Por quê? Porque se nós olharmos o contexto, lá nos versos anteriores, os samaritanos não recebem a Jesus. Lá no verso 51, a Escritura vai dizer assim: aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Aqui é bastante significativo o texto de Lucas. Por quê? Porque esse contexto está fazendo uma comparação entre a atitude firme de Jesus de ir para Jerusalém, de morrer ali por causa do eleito, de passar por todas as dificuldades, todas as provações que Jesus Cristo passa. Ele é humilhado, ele é sentenciado à morte, ele é espancado, toda aquela vergonha, todo aquele sofrimento pré-cruz, antes da cruz, a própria cruz. Ele não abre concessões, ele não evita isso. Pelo contrário, ele vai. Por quê? Porque ele sabia que iria passar por tudo aquilo, mas que por causa daquilo ele iria salvar o seu povo. Então aqui há essa comparação da atitude resoluta e firme de Jesus em continuar a sua missão, o seu ministério, com esse débil, esse fraco e condicional compromisso desses três homens aqui que nós estamos vendo. E é isso que o texto está querendo mostrar. Tá? E quando a gente fala em débil, fraco, a falta de empenho, falta de ânimo ou força moral, é isso que significa débil. Jesus não teve isso. Mesmo sabendo que ia passar por todas as dificuldades que aquela sua atitude demonstrava. Como foi com o apóstolo Paulo e como foi com todos aqueles que tiveram a disposição firme pela graça de Deus de incondicionalmente seguirem o seu chamado. E é interessante que William Hendricks, ele, em seu comentário de Lucas, ele faz uma suposta paráfrase de todo esse texto aqui. É como se Jesus estivesse dizendo assim: minha própria determinação de cumprir minha tarefa que me foi designada, sem me importar com os custos, deve ser um exemplo para os meus seguidores. E é isso que nós precisamos entender. Vamos perceber que a vida cristã vai exigir isso de nós. Tá? Que muitas vezes, cada dia que o mundo avança cada dia mais, eu percebo que não só muitas vezes, mas que toda a nossa vida vai ser custosa se quisermos viver de forma digna diante do Senhor. E o exemplo é o próprio Cristo. Ele disse: olha, se nem o verde fazem isso, que mais é nem o seco. Ele prepara os seus discípulos para passarem dificuldade por causa do Evangelho. Os estímulos que nós temos na Escritura são todos estímulos aos olhos do mundo negativos para abraçar o reino de Deus. Negativos por quê? Porque ele fala sobre oposição, ele fala sobre perseguição, ele fala sobre dificuldade, ele fala sobre luta contra o pecado, contra você mesmo, contra a sua própria vontade. Esses são os estímulos nesse mundo e no futuro, a vida eterna. Aos olhos do mundo, esses estímulos são negativos. E esse é o exemplo do nosso Senhor. Tá? Jesus, às vezes nós olhamos a vida de Jesus de uma forma romântica. Tá? Essa é uma forma completamente distorcida de nós vermos a vida de Jesus. Jesus ali bonitinho, no nascimento, na manjedoura. Isso é hipocrisia. Sabe por quê? Porque a manjedoura é um lugar onde os animais comiam. Você já entrou no estábulo? Já sentiu o cheiro? É cheiro de cocô de cavalo. Tá? O cheiro não é agradável.
E essa foi a maneira que o nosso Senhor Jesus veio ao mundo. Em meio à podridão. Não sei se isso é significativo, mas o Senhor nasce em meio à nossa podridão. Um estábulo é um lugar desse. E aí, ali, seus pais preparam um lugarzinho, né, na manjedoura, que era o lugar onde os animais comiam, e o colocam ali. O Senhor Jesus, toda a sua vida, ele foi um homem de dores, é isso que diz. Mas quando nós olhamos para a Escritura, nós não conseguimos ver isso, porque os nossos olhos estão tapados pela essa visão distorcida do mundo, da televisão e da própria religiosidade. E não perceber a dificuldade e a situação em que Cristo vive, porque Ele assume o nosso pecado. Então Ele é o pior em tudo. Ele é o pior em tudo. Por quê? Porque Ele assume o nosso lugar. A maneira como Ele nasce, a maneira como Ele vive. A Escritura diz que as pessoas olhavam para Ele, os fariseus, ele não tem nem 50 anos, e olhavam para Ele e viam o seu físico, um homem desgastado, um homem velho, por causa da vida que Ele levava, e por causa de todas as dificuldades, desde o seu nascimento até a cruz. Porque Ele assume o nosso lugar. Isso é significativo para nós. Jesus é rejeitado em todos os lugares que Ele passa. Eu tenho aqui vários textos, não vou apresentar todos eles, senão a nossa exposição vai se prolongar muito. Mas abram aí João, capítulo 7, verso 1. Em todos os lugares que Jesus foi, Ele foi rejeitado. Em João, capítulo 7, verso 1, olha o que diz. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. E é interessante, lá em Mateus, capítulo 8, creio eu, 8, verso 34, a cura dos 2 endemoniados de Gadara. É muito interessante esse texto. Olha o que o verso 34 diz. Então a cidade toda, porque Jesus ele curou 2 pessoas que estavam possuídas de forma grotesca pelo diabo. Aqueles homens viviam ali todos na cidade, todos conheciam. E aí nós conhecemos o texto, não é? No verso 29, os demônios gritam: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo devido. Porque nós sabemos que todos os demônios e ímpios estarão no inferno sofrendo debaixo do trono de Deus. Eles serão atormentados eternamente pelo poder. O inferno é o inferno de Deus, se você não sabe. Essa visão de inferno com de Satanás, não existe isso, biblicamente. Tá? Olha o que o verso 34 diz. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Jesus foi um homem rejeitado, e foi rejeitado por quê? Por que ele foi rejeitado? Ele foi rejeitado porque fez o bem, ou melhor, porque ele salvou duas pessoas do poder do diabo. Isso é extremamente significativo para nós. Por quê? Porque a vida do Senhor Jesus foi assim. Ele foi rejeitado na Judéia, como nós vimos. Ele foi expulso da Galileia. Como nós vimos agora em Mateus 8,34. Os moradores de Gadara rogaram para que ele saísse dali, pelo que ele fez na vida daqueles homens. Samaria lhe nega hospedagem. A gente vê isso lá em Lucas, capítulo 9, 53. Porque ele mostrou que queria ir para Jerusalém. E os samaritanos tinham essa briga, essa inimizade com os judeus. Então ele não vai ficar aqui, vamos rejeitá-lo. Os homens o rejeitam ali em Mateus capítulo 27, verso 33, quando Pilatos quer soltá-lo, tem a intenção, ou suposta intenção de soltá-lo, e o povo diz: crucifica, seja ele crucificado. Todos, e por final, o céu o abandona.
Deus meu, por que me desamparaste? Era rejeitado, o mais rejeitado de todos os homens, homem de dor, que sabe o que é padecer. Queridos, a chamada do Evangelho, nós vivemos muito pecado pela parte por isso. Graças a Deus e pela misericórdia de Deus, nós não sofremos a metade do que nós deveríamos sofrer por causa do Evangelho. Mas como somos chamados para sofrer pelo Evangelho, nós precisamos fazer isso. Tá? Por amor a Cristo. Por isso que Jesus dizia que o homem deveria calcular o custo antes de edificar uma torre. Se referindo a essas questões. Por quê? Porque o discipulado cristão implica em lutas e contendas. Se nós olharmos aqui, capítulo 9, do verso 57 ao 62, nós, olhando na superfície do texto, tá, poderíamos entender a legitimidade desses pedidos. Tá? Lucas capítulo 9, versos 57 a 52. A legitimidade desses pedidos. Né? As aves não têm seus ninhos, as raposas não têm seus covis, deixa eu ir primeiro sepultar meu pai, e aí ele fala, deixa eu ir primeiro me despedir de casa. Tá? Nós poderíamos levantar várias possibilidades que são levantadas com relação a esse texto, da legitimidade desses pedidos e, consequentemente, da não legitimidade deles. Porque aos nossos olhos parecem legítimos isso aqui. Tá? Mas eu não quero me aprofundar em cada detalhe aqui, mas eu poderia dar uma das possibilidades dessa não legitimidade, que aos nossos olhos parece legítimo. Ele quer sepultar o pai, ele quer se despedir de casa. Tá? E a ideia poderia ser o seguinte: Jesus teria dado uma ordem de partir, ele iria partir, e aqueles que queriam seguir a eles teriam que embarcar e partir com eles. Naquele momento, como os discípulos fizeram. E se aqueles homens queriam a companhia imediata de Jesus, então eles deveriam unir-se a Cristo naquele momento e fazer a sua caminhada e deixar tudo para trás. Mas eu poderia levantar um outro aspecto também possível, né? Como obedecer aquilo que Jesus fala. Jesus estava dizendo para aqueles homens: segue-me, deixa tudo para trás, sem reserva e sem condição. Devendo ficar assim marcado profundamente na mente desses homens, no coração daqueles homens, que a obediência a Cristo é sem reserva e sem condição. Provavelmente esses homens precisavam demonstrar uma decisão firme aqui nesse momento, para demonstrar claramente para si mesmos, né, e para nós, que eles realmente estavam dispostos a seguir a Jesus. Provavelmente eles precisavam dessa palavra, como o jovem rico precisou. Tá? E é interessante, até nós voltarmos ao texto do jovem rico, lá em Marcos, capítulo 10, versos 28 a 30. É nesse contexto, percebam, abram em Marcos, capítulo 10, versos de 28 a 30. É nesse contexto que a resposta de Jesus é bastante significativa com relação ao que os discípulos disseram. Olha o que diz aqui. Então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos, a exemplo do jovem, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém quer que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no porvir a vida eterna. Aqui nós estamos percebendo, até na resposta dos discípulos,
um exemplo de renunciar em várias ocasiões os seus laços familiares, em renunciar a essas coisas por causa do reino de Deus. Nós vamos ver mais uma vez, eu quero dar mais alguns exemplos de próprio Jesus, dando exemplo de renunciar em várias ocasiões, e é isso que vai fazer a diferença. Seus laços familiares naturais, quando se mostram, atentem a isso, potencialmente conflitantes com deveres espirituais superiores. E é isso que o discipulado nos chama a fazer nesse âmbito particular. Nós estamos falando aqui sobre família. Nós vamos perceber que isso vai envolver toda a nossa vida. Mas nós estamos aqui tocando num aspecto muito particular, na família. E se nós entendemos que a família foi uma criação de Deus, foi Deus quem criou a família e instituiu, nós vamos ver a seriedade disso nas palavras de Jesus. Por quê? Porque ele vai dar o exemplo de renunciar aos laços familiares, ao convívio familiar, quando eles se mostram conflitantes ou opostos à palavra de Deus. Eu gostaria de dar o primeiro exemplo. Abram aí Lucas capítulo 2, verso 49. Lucas capítulo 2, verso 49. Lucas capítulo 2. A gente conhece esse contexto. Jesus, com a sua família, foi adorar a Jerusalém, aí agora há um retorno. Então, eles estão retornando para a sua casa. E aí, Jesus se perde. Um menino de 12 anos de idade, está perdido. Olha-se da família, né? E a gente sabe que aqueles cânticos de romãs que nós vemos nos salmos aí, eles eram cantados quando as pessoas saíram do seu lugar e iam anualmente adorar em Jerusalém, umas festas que eram convocações públicas para todo Israel. Então os judeus saíam de todos os cantos. Aqueles judeus que moravam fora ali de Jerusalém, da Palestina, eles saíam desses lugares e iam para essas convocações públicas. E aí foi o que aconteceu ali com Jesus e sua família, e provavelmente uma multidão. Por isso que eles não conseguiram ver que Jesus não estava com eles, porque eram familiares, eram amigos, então eram grandes grupos de pessoas. Mas Jesus está lá atrás. Provavelmente aquilo que o pai e a mãe falam, cadê fulano? Deve estar lá atrás com fulano, com ciclano, com a tia, com o irmão, com o primo, sei lá. E aí quando eles perceberam que Jesus não estava com eles, eles se preocuparam. E aí eles voltam a Jerusalém. E onde eles encontram Jesus? No templo. Aí diz assim no verso 49. E ele lhe respondeu, por que me procuravas? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Verso 50. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Olha que interessante. A resposta que Jesus deu é dizer assim, vocês não entendem, não estão entendendo, que eu deveria estar lá, e não aqui com vocês? Só que a atitude de Jesus não foi uma atitude de rebeldia, nem de subordinação, porque o próprio texto da Escritura diz que eles eram submissos. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Jesus renuncia a uma ocasião em que a família estava reunida, porque ele tinha um propósito maior. A família estava voltando ali para Jerusalém, e ele está ali, mas ele não estava. Por quê? Porque ele tinha um propósito maior na sua vida. E qual era o propósito maior? É esse aqui. Ele estava ali na casa do Pai, ensinando. Em outra ocasião, nós vamos perceber também em João, em João, nós lemos Lucas, né? Em João, capítulo 2, e essa passagem é muito mal compreendida. João, capítulo 2, verso 4, e depois João, capítulo 3, 7. Nessas duas ocasiões, Jesus vai repreender, em primeiro lugar, sua mãe, e em segundo lugar, os seus irmãos, por não entenderem o tempo divino por trás do seu ministério.
E mais uma vez nós vamos perceber que o Senhor está renunciando responsabilidades familiares, ou responsabilidades, ou algumas obrigações familiares por causa do reino de Deus. No capítulo 2 de João, verso 4, nós entendemos aí nas bodas de Caná da Galileia. Eu vou fazer uma digressão rápida para nós entendermos isso aqui. Mas olha o que Jesus, olha as palavras aqui de Jesus. Verso 3: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele repreende a sua mãe. Então falou aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. É interessante essa atitude de Jesus aqui. Por quê? Porque ele não está faltando respeito com a sua mãe. Quando Jesus fala assim, mulher, tem alguns comentaristas que não conhecem nada do texto ou do contexto em que ele está inserido, falam: poxa, como é que Jesus podia falar isso com a sua mãe? Mulher aqui não era uma expressão de desrespeito. Mulher aqui poderia ser traduzido idiomaticamente por senhora. Qual era o objetivo de Jesus chamar a sua mãe assim? É como se chegasse, por exemplo, a minha mãe aqui, e ao invés de chamá-la pelo nome, eu chamasse: a senhora quer alguma coisa? Ou a senhora está precisando de alguma coisa? Ou até dizer: olha, a senhora vai me desculpar, mas eu não vou fazer isso. Era uma atitude de respeito. A maneira como ele fala com a sua mãe é uma atitude de respeito. Mas por que ele fala isso? Porque Jesus tensionava que Maria o visse não como seu filho, mas como seu Senhor. Eu poderia aqui abrir um parênteses nessa nossa digressão para entender o texto, e já tirar uma lição aqui. Por quê? Porque muitas vezes nossos filhos desejam que nós os vejamos como homens e mulheres, como donos de casa, como donas de casa, e eles não nos veem assim. E é isso que Jesus está querendo mostrar aqui. É como se ele dissesse: eu não sou seu filho somente. Ou melhor, eu não sou seu filho. Ou no nosso contexto: pai, mamãe, eu sou um homem como você, do lar. Mamãe, eu sou uma dona de casa e tenho uma responsabilidade com a minha família igualmente a sua. Nós estamos iguais. Agora, nós não estamos mais abaixo de vocês. Nós estamos no mesmo nível. E é isso que muitos pais não conseguem entender. E muitos filhos também não. Que os nossos pais agora, a honra que nós devemos aos nossos pais agora é diferente. E nós vamos falar isso na segunda metade do nosso estudo. Nós devemos honrar sim os nossos pais, mas agora é de igual para igual. Não é o pai falando com o filho, é o pai falando com outro homem, com outro líder de família, com outra dona de casa. É como se esse homem estivesse falando com uma outra pessoa que não é seu filho. Por respeito e consideração, é amigo. Não está mais abaixo dele. Quando estava na adolescência, na juventude, agora ele é um homem de família. Ele deveria ser visto assim. É dessa forma que Jesus fala com sua mãe. E esse era o objetivo. Mostrar que ele não era mais o seu filho, ou melhor, ele queria que Maria não o visse mais dessa forma. Ele continuava sendo filho dela, mas que ela não o visse dessa forma. Filho, aquele que era debaixo da responsabilidade dela. Não. Aí Jesus tem uma complicação maior, né? Ele era Deus. E é dessa forma que ele deveria ver. Ela deveria ver. É dessa forma que ela deveria tratá-lo. Que muitos pais não entendem e não fazem. Não tratam os seus filhos com dignidade. Porque quando você trata o seu filho, casado, solteiro, adulto, de outra forma que não dessa forma, você está desrespeitando completamente
aquela pessoa. Porque ele é um indivíduo além de você. Tá? Mas vamos entender aqui, voltando aqui. Não é chegada a minha hora. Por que ele usa essa expressão? Tá? Jesus sabia que ele estava cumprindo uma missão confiada pelo Pai. Cada detalhe, cada coisa foi estabelecida eternamente por Deus. Foram decretos eternos. E quando Jesus entendesse que esse momento chegaria, ele agiria, mas não antes. E a Maria entendeu isso com a resposta de Cristo. Tá? Que dava a entender a disposição dele de agir no devido tempo. E aí, no espírito de completa submissão, ela chega para os serventes e diz assim: fazei tudo o que ele vos disser. Tá? Os católicos interpretam isso aqui, dizendo que Maria está acima de Jesus porque disse e deu a ordem. Na realidade, o contexto vai explicar isso. Maria não era uma convidada comum na festa. Provavelmente esse casamento aqui era dos parentes dela. Provavelmente ela estava envolvida na elaboração, né, como a Vânia faz isso, né, do evento, na elaboração desse casamento. Por isso que ela soube que o vinho tinha acabado. Então, quando ela diz assim: fazei tudo o que ele vos disser, é por quê? Porque os serventes, as pessoas que estavam servindo, não iam obedecer a um estranho. E Jesus era estranho para aqueles homens. Então, ela, como uma responsável pela festa, ela diz assim: olha, tudo que ele falar, vocês fazem. É nesse contexto que nós entendemos as palavras de Jesus aqui, a atitude dele. E é interessante por quê? Porque o objetivo de Jesus com essa expressão, mulher, que tenho eu contigo, né, não foi uma expressão de desrespeito, mas Jesus tensionava que Maria o visse não como seu filho, mas como seu Senhor. Isso é um exemplo a nós, pais, os nossos filhos adultos, casados. Nós precisamos olhar para eles não como nosso filhinho de 10, 15, 12 anos, meu menino, que não é mais. Nós precisamos olhar para eles como realmente são. Homens que têm suas famílias, que têm a sua vida, né? E que são responsáveis por um lar, por filhos e por uma esposa. Se nós fazemos isso, ou se nós nos deixamos nos permitimos, ou melhor, permitimos aos nossos pais agirem assim, nós somos errados. E eles também. O segundo exemplo, exemplo de quê? De desprendimento, de renúncia com qualquer outra coisa, e principalmente com relação, aqui no caso, os laços familiares, quando esses se mostram potencialmente conflitantes com a palavra. Do texto que nós citamos lá, João capítulo 7, abram aí, João capítulo 7, versos 3 a 8. Dirigiu-se, pois, a ele seus irmãos, e lhes disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém é que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está sempre presente. E eu gostaria de mostrar, desculpem ser tão incisivo nisso, e às vezes um pouco demorado, mas eu acho que determinadas coisas da palavra de Deus precisam ficar marcadas. Quanto mais textos significativos nós dermos, melhor para nós. Voltem aí a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versos de 31 a 35, foi o texto que nós lemos. Mais uma vez aqui nós vamos ver que Jesus recusa a ser limitado pelos laços de parentesco. Olha o que o texto diz: nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado lá de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e disseram: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Então ele respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e irmã. Por quê?
que Jesus se recusa. Nós vamos entender isso. Se nós olharmos o texto que nós vimos anteriormente, lá no capítulo 3, ainda no capítulo 3, no verso 21, nós vamos ver que eles achavam que Jesus estava fora de si, ele estava louco. Por quê? Por causa da pregação do Evangelho, dos sinais que ele operava e por causa de toda a oposição. E com o tempo nós vamos perceber que a família de Jesus aprende a se sujeitar às exigências familiares, colocar essas exigências abaixo da lealdade de Cristo, como Cristo fez. É que nós vamos ver lá em Atos capítulo 1, verso 14, que Maria e os seus filhos, irmãos de Cristo, estavam orando no templo, juntamente com outros crentes. Eu gostaria de partir para o final aqui da nossa exposição, porque na realidade isso aqui vai ser uma introdução para nós falarmos sobre aquilo que nós já dissemos anteriormente, né? Gênesis capítulo 2, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Isso é um tema muito vasto, muito complexo. Hoje nós vamos traçar muitos casos e coisas que nós vivemos, eu e você, e a igreja de uma forma geral vive, e erradamente, muitas vezes. Por quê? Porque nós precisamos entender que o casamento e a família têm um lugar de importância nos propósitos de Deus para a humanidade. É uma instituição divina. Quer dizer, a responsabilidade que nós temos com as nossas esposas, a honra dos filhos com relação aos pais, mas nós vamos perceber que há um caminho superior a esse. E que caminho é esse? As exigências da palavra de Deus. Há um chamado superior para o discipulado. Por quê? Porque o compromisso do indivíduo com a verdade pode resultar, e essa é a questão que nós queremos entrar aqui, finalizando isso, pode resultar em divisão e não em paz na família natural. Por isso a importância de saber com quem você casa. Por isso a importância de você casar no Senhor. Uma coisa está ligada à outra. E nesse caso, você vai precisar seguir a Cristo em primeiro lugar. Quando os interesses familiares estão conflitando com o discipulado cristão, você vai ter que escolher seguir a Cristo. Agora, como todos nós gostamos de entender as coisas de forma pecaminosa, aos nossos olhos, e deturpar as Escrituras, muitas vezes aquilo que o pastor está falando à frente, nós não devemos entender isso como uma indicação de que os crentes devem negligenciar as responsabilidades familiares. O próprio texto da Escritura de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, vai dizer assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O que nós entendemos à luz das Escrituras nesse aspecto, que seguir a Cristo é o principal instrumento espiritual da nossa vida e de maior prioridade na vida do crente. E principalmente quando essas situações, quando os laços familiares, eles conflitam, se opõem à vida cristã e àquilo que Cristo exige de nós. São nessas situações em que a vida cristã conflita com as obrigações familiares do indivíduo, que ele deve buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E eu gostaria, para dar alguns exemplos, vou deixar muito solto isso aí. Uma coisa que a minha esposa sempre fala, até como ouvinte da palavra. Às vezes, nós falamos determinadas coisas da Escritura, não que a Escritura esteja solta, é nós que estamos soltos. Muita gente entende de várias formas.
que não compreendem o sentido básico, às vezes não sabem fazer essa ligação. E às vezes isso não é nem problema, necessariamente falando, por quê? Porque quem está pregando tem tudo na cabeça. Quem está ouvindo nem sempre. Né? E precisa fazer muitas vezes essas ligações. Por isso que nós oramos antes, pedindo a direção do Espírito. E eu gostaria de dar alguns exemplos. Por quê? Porque na próxima semana nós vamos falar sobre deixar pai e mãe e se unir à sua esposa. O que isso significa? As implicações, as perspectivas do casamento e da família estabelecidas por Deus. E quando nós entendemos disso, nós nunca vamos colocar os laços familiares acima da palavra de Deus. Porque foi Ele que instituiu tanto uma coisa como outra. Quando essas coisas entram em conflito, é porque nós não estamos sabendo fazer como é devido. Tá? E por mais que nós não falemos nisso, aí vai entrar a questão do casamento misto. Tá? Eu até posso me antecipar algumas coisas. Tá? Por quê? Porque percebam que se nós temos um lar onde os dois são crentes, as dificuldades vão acontecer porque são dois pecadores redimidos. Nós vamos ter problemas, dificuldades na vida cristã, no casamento, mas com a certeza da vitória. Certeza da vitória. Porque a graça de Deus já está sobre nós. É só nos apropriarmos dela. Está à nossa disposição. Nós vamos falar sobre isso hoje à noite. Quando pregarmos em 2 Pedro, capítulo 1, verso 1, dizendo que todas as coisas que conduzem à vida e à piedade nos foram doadas em pleno conhecimento de Cristo. Tá? Então nós vamos falar sobre isso, nós vamos até entender um pouco melhor o que eu estou dizendo. Tá? Mas foi Deus que estabeleceu isso. A família tem suas ordenanças. Elas não podem entrar em conflito. E se elas entram em conflito, porque uma delas está fugindo ao padrão bíblico. A nossa responsabilidade é buscar esse padrão. E aí eu gostaria de terminar dando alguns exemplos, como eu falei, do texto que nós lemos. Marcos, Marcos capítulo 31 a 35 e os outros, Lucas e os outros textos que falam, e mais especificamente Mateus capítulo 10, verso 34, que diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida perderá, quem todavia perde a vida por minha causa achará. Todos esses textos que nós citamos, eles vão desembocar nesses exemplos que nós vamos colocar aqui. Quando é que nós amamos mais aos nossos pais, filhos ou parentes mais do que a Cristo? Nós vimos os discípulos abandonando tudo, e às vezes estamos tendo que abandonar tudo e se dedicar ao ministério. Não. Aquela palavra que diz assim, se confessar, e se você me confessar diante dos homens, eu confessarei. Às vezes a gente pensa que é uma profissão de fé única, né? Mas não, ela é diária. Porque no momento que você tem vergonha de dar o testemunho de fé cristão, em um ou outro momento, você está deixando de confessar Cristo diante dos homens. Mas que você chegue na praça lá, e pregue, e fale e tal, e todo mundo ali veja. Mas ali no seu ambiente de trabalho, acontece alguma coisa, você deixa de tomar uma atitude santa, ou se esquiva, porque não se quer se expor. Você está deixando de confessar Cristo diante dos homens. Como é que nós mostramos que nós amamos mais nossos pais, os laços familiares são mais importantes do que o reino de Deus? Quando nós abrimos concessões, porque eles são nossos familiares. Eu vou dar um exemplo.
Um exemplo positivo. Eu conheço uma família muito próxima nossa que se afastou dos seus progenitores, em especial da progenitora da mãe, tá? Porque os pais se separaram, os pais de um dos cônjuges, e essa mulher se juntou a um homem, tá? E ela vivia amaziada com ele por anos. A nossa lei aqui no Brasil reconhece como casamento. E vivia de forma ímpia. Uma pessoa que era crente. Tá? O que o chefe dessa casa fez? Nós não vamos mais ter comunhão com ela. Nós não vou levar meus filhos mais à casa dela, eles não vão ver mais a avó, eles não vão ter mais relação com ela. No dia que ela precisar, a gente vai ajudar, a gente está sempre disposto. Tá? Então as festas convidadas não iam, não frequentavam a casa daquela pessoa. Por quê? Porque ela estava vivendo em pecado. Até que ela abandonou o pecado e se voltou para Deus. E aí a relação familiar voltou. Porque esse homem dizia, eu não quero que os meus filhos, que eram pequenos, entrem na casa dela e vejam ela lá com o seu, sei lá o que a gente pode chamar isso. Tá? Porque ela vivia com aquele homem em forma de concubinato, amaziamento, o que nós vemos hoje aqui. Porque às vezes muitos pais crentes permitem que seus filhos façam, vou me juntar com a fulaninha. Vou chegar lá. Conheço pais crentes também, isso aqui é amar mais, fazer o contrário seria amar mais ao seu pai, à sua mãe, colocar os laços familiares acima de Cristo. Conheço também pais crentes que permitiam que seus filhos, ainda debaixo dos seus lares, dormissem com suas namoradas em casa. Então esse filho, essa filha, porque conheço exemplo dos dois lados, até de chegar, eu prefiro que faça aqui na minha casa do que faça aí fora. Já chegaram a dizer isso para mim. Os seus namorados ou namoradas ou noivos vinham para a casa deles e dormiam no mesmo quarto. E os pais permitiam isso. Os pais se diziam crentes. Isso é honrar mais a família, amar mais aos filhos do que a Deus. Quando nós entendemos na Escritura que nossos filhos como andam assim, nós devemos romper os laços com eles. Por questão de pecado. Não é deixar de amá-los. Não é mais ter comunhão. Isso não quer dizer que você não possa vê-lo ou visitá-lo, mas ele precisa saber que, olha, meu filho, você vai me desculpar, mas eu não vou na sua casa, eu não vou visitá-lo, eu amo você, porque eu não compactuo com esse tipo de relacionamento que você tem. Case com a sua esposa, case com a sua mulher. Porque se eu for na sua casa, com a minha família, vai ficar notório que eu aceito isso. E eu não aceito esse tipo de comportamento. Eu sei que muitos aqui não vão compreender o que nós estamos falando e vão para exageros, para extremos. Mas precisamos pedir a direção do Espírito Santo para isso. Não é sacralizar e destruir, matar, não, acabou. Não, mostrar claramente que nós não podemos compactuar com aquilo. Todas as vezes que isso fique, por mais assim, fosco que seja, nós devemos rejeitar esse tipo de coisa. Por quê? Porque o reino de Deus está em primeiro lugar do que a família. Eu conheço esposas, isso nós vamos falar num segundo momento. Esposas, ou melhor, cônjuges, esposos ou esposas, que deixam de cumprir obrigações com seus cônjuges, influenciadas por parentes. Isso é colocar aos laços parentescos, amar mais pai e mãe do que a Deus. Nem o seu marido ou a sua esposa, do que a Deus.
Porque quando um pai acolhe e defende o pecado de um filho, ele está honrando mais ao filho do que a Deus. Tá? Quando alguém respeita mais seus pais do que a Cristo, fazendo com que você, tá, quebre um mandamento claro da Escritura com relação àquilo que você tem que fazer, Jesus está dizendo: você não é digno de mim. Eu gostaria de contar um exemplo aqui de Eduardo e Mônica, um casal fictício, né? Eu até já falei a respeito disso, né? O contexto familiar é o seguinte: eles são crentes e seus pais são separados. Tá? Engraçado que esses exemplos estão todos na minha família, tá? Muitos deles, tá? Ou de pessoas assim próximas que vocês desconhecem. É engraçado que vai chocar muito com a realidade de vocês, até mesmo sem eu saber. Tá? Então vamos dizer, esse casal, Eduardo e Mônica, eles são crentes e os seus pais não são crentes. Eles se separaram. Né? E aí você tem uma festa, um local, esse pai ou essa mãe moram em um lugar distante e vieram para onde você mora, para vê-los. Né? E aí o que acontece? Os dois vêm, mas não podem estar juntos. Porque brigaram, porque eram inimigos, se separaram, né? E aí o fulano liga lá, o pai liga: ô Eduardo, olha só, eu não vou poder estar naquele dia, a sua mãe vai estar lá, você sabe como é que é complicado, eu não quero vê-la, quero... traz os meninos aqui no domingo, aqui em casa, para eu ver. Mesmo que ele não pudesse ver em outro dia, e geralmente não é isso que acontece, né? Aí aquele casal diz assim, fala assim: duas possibilidades. Pai, eu não vou fazer isso. Domingo é o dia do Senhor. Eu vou estar na igreja com meus filhos. Pô, meu filho, isso é radical. Todo domingo na igreja e tal, todo dia. Não, um domingo só. Eu não vou poder vê-los outro dia. Você vai ter que fazer um esforço para vê-los outro dia. Ou vir aqui em casa, num horário em que eu possa recebê-lo. Porque eu não vou fazer isso. Aí o outro casal, Eduardo e Mônica, 2. Aí ele: não, pai, tá bom. Mônica, olha só, vamos fazer uma visita com o papai, ele chegou do Rio e tal, mas a gente não vai encontrar a família amanhã, não vai estar a família toda junta no churrasco e tal, aquela coisa toda. Ele falou: mas papai não quer ir por causa da mamãe, você sabe como é que é, eles se separaram, não sei o quê, e até... tá bom, então não. Esse casal número 2, está dizendo que os laços familiares, o reino de Deus está em segundo plano. Agora olhem por outro aspecto. Os pais pecaram. Eles se separaram. Eles pecaram contra o Senhor e contra um ou outro. Por isso eles não estão juntos ali. E aí eu sou forçado a pecar por causa do pecado deles? É isso? Ao invés de chegar, e aí vou brincar um pouco, né? Vou ser um pouco irônico. Pai, toma vergonha na cara e volta para a mamãe. Abandona o teu pecado. Porque o Senhor não vai fazer pecado por causa do seu pecado. É lógico que a tonalidade que eu usei aqui foi uma tonalidade irônica, até mesmo para chocar um pouco. Mas quando nós falamos com os nossos pais, nós devemos ter respeito com eles, consideração. Mas esse respeito, essa consideração, coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Foi isso que Cristo fez. Foi isso que os discípulos de Jesus fizeram. E é isso que Ele nos chama a fazer. Por que eu estou falando sobre isso? Até mesmo por causa do nosso contexto. Que nós temos visto, passado por aí, muitas igrejas, e visto pessoas de peso. Não são
novos convertidos. Tá? Não são pessoas que entraram agora na igreja. São pessoas que estão na igreja há muitos anos. E espera-se que essas pessoas que estão há muitos anos tenham maturidade. Mas lhe falta muitas vezes isso por não conhecerem o que a palavra de Deus diz a respeito disso. E, vamos dizer, todos nós aqui caímos numa ou outra situação em que eu acabei de falar. Eu vou trazer outros exemplos que nós precisamos ser avisados. Por quê? Porque nós precisamos mostrar fidelidade ao Senhor. Pecamos muitas vezes por ignorância. O apóstolo Paulo diz que por ignorância ele era blasfemo e perseguidor, mas o Senhor teve misericórdia. Se nós olharmos ali o texto de Timóteo, quando o apóstolo Paulo fala isso, chega com o primeiro capítulo de Timóteo, se não me engano, é interessante que eu estava fazendo essa leitura, porque eu estava preparando um estudo, nem sei qual é agora, e aí fiz uma ligação interessante. Por quê? Porque o Senhor, Deus teve misericórdia porque ele era ignorante, porque ele desconhecia a palavra de Deus, mas mesmo assim estava em pecado, era blasfemo e perseguidor da igreja. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus e não agimos assim, nós estamos pecando, tá? Com a nossa consciência, entendendo aquilo que nós estamos falando. E eu vou dizer uma coisa para você: fica mais difícil a misericórdia de Deus nos alcançar. Não é impossível, não estou dizendo isso. Tá? Não existe impossibilidade da graça de Deus. O que eu estou querendo mostrar é a relevância, tá? De quando nós pecamos porque desconhecemos a palavra de Deus, e quando nós pecamos por rebeldia, por obstinação. Aí a coisa é diferente. Não que a graça de Deus não se manifeste. Se você for um eleito, vai se manifestar. Mas vai se manifestar em juízo, em disciplina. Porque Deus ama, tá? A todo filho que açoita e que recebe. E se nós somos rebeldes e obstinados, o Senhor vai quebrar a nossa cerviz. E quando o Senhor faz isso, Ele faz isso com mãos de um Pai que ama. Porque o amor de Deus é o amor do verdadeiro Pai. E é por isso que nós devemos submeter os laços familiares aos laços que nós temos com o Senhor. Porque Ele é a nossa família verdadeira. O Senhor diz na sua palavra: se sua mãe o abandonar, se seu pai o abandonar, eu jamais o abandonarei. Se seu marido, seus filhos te abandonarem, o Senhor jamais te abandonará. Esse é um laço inviolável, inquebrável, que Deus tem com o seu povo. Vamos orar.